Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, para a conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje aqui estamos com Guilhermina. Mais uma vez feliz por estarmos juntos. Estamos com Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Um beijo no coração de cada um de vocês. E Marcelo Aranda. Como diria o Chico, tudo passa, meus irmãos, paz e bem. E como dizia aquele sujeito no passado, tudo é passageiro, exceto o condutor e o motorneiro, no tempo do bonde. Tem uma tradução mais moderna aí, João, mas eu não vou falar, não. Eu diria que tudo passa, até a uva passa. Bem, quando o João fala, meu querido irmão ouvinte, se você não entender é porque é de uma época remota, sabe? Aí se você não entender, você fala que eu e Marcelo, que somos um pouco mais jovens aqui, a Guilhermina também, ó, a gente faz a tradução. Muito obrigado por ter me colocado no grupo de vocês. Exato. Bom, vocês são millennials, vocês são homens da informática e nós somos do tempo do texto escrito à mão. A luz de vela. Caneta de tinta. Caneta de tinta, né? Que virou chique hoje, por sinal. Parque 51. Parque 51. Bom, vamos então começar com Guilhermina fazendo os 2 primeiros parágrafos de hoje, tá bom? E depois vamos à sequência com o nosso Américo Nunes fazendo os 3 subsequentes, tá? E Marcelo Aranda vai encerrar com o 6º parágrafo do estudo de hoje. Maravilha. Tá bom? Isso é muito importante porque a gente aqui já começa, Kardec, a explicar a fenomenologia espírita dentro daquilo que ele observou. Kardec foi um cético que foi levado na década de 1850 a conhecer o fenômeno das mesas girantes e disse: se alguém me provar que uma mesa tem sistema nervoso central e sistema de locomoção, eu vou aceitar e admitir esse movimento. Só que observando que não havia sistema nervoso central na mesa, não havia sistema de locomoção, mas havia um movimento, havia uma energia, e essa energia não era física, era uma energia extrafísica. E o mais importante, como dava respostas sim ou não, ou depois até começou a dar respostas mais longas através de outros recursos, ele descobriu que havia uma inteligência por detrás do fenômeno. E é aí que começa a nossa viagem dentro da doutrina espírita. Guilhermina. Se eu só fazer uma observação, eu vou até a doutrina ou vou até a realidade? Eu anotei aqui separado. Você vai primeiro, segundo, terceiro. Até a realidade. Até a realidade, que eu tinha colocado errado, exato. É por causa do sentido do raciocínio, inclusive. Bom, então vamos lá. A doutrina espírita, como tudo que constitui novidade, tem seus adeptos e contraditores, claro. Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam,
sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para eles. Dirigimos-nos a pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou irrevogáveis, mas sinceramente desejosas de se instruírem. E lhes demonstraremos que a maioria das objeções que fazem à doutrina provém da observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita leviandade e precipitação. Vou dar uma paradinha aqui para dizer o seguinte: é eterno, né? É ser humano, né? Isso. Não tem jeito. A verdade incomoda. É, exato. Tudo que é novo e que demonstra uma novidade boa, positiva, sempre incomoda. Impressionante. Mais atual impossível. Recordemos inicialmente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Vamos lembrar como é que a coisa aconteceu lá atrás. Este fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que remonta à mais alta antiguidade, produzindo-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem causas ostensiva conhecida. Dali, propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio, provocou muita incredulidade, mas, em breve, a multiplicidade das experiências não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Fazendo uma observação histórica, e é muito interessante a gente observar que tudo acontece na hora que tem que acontecer, realmente os fenômenos já aconteciam desde sempre. Os movimentos, barulhos estranhos, coisas caindo sozinha, isso sempre aconteceu. Só que, naquela ocasião, especificamente naquela ocasião, começou a aparecer fenômeno de mesas se movimentando. A partir daí, então, a coisa chegou a um determinado vulto de se vamos estudar, isso é um fenômeno científico. Aí passou-se a estudar cientificamente a coisa. E aí, como começou a ter método, começou a ter uma análise científica concreta, deixou de ser uma coisa fantasmagórica, passou a ter opositores, claro. Porque, infelizmente, existem pessoas que acreditam nas suas verdades. Não conseguem admitir que novas verdades vão sendo surgindo a partir de novas realidades acontecendo. E aí, Kardec coloca isso. Que o primeiro fato, começaram a ser os opositores. O primeiro fato foi as mesas girantes, que começou nos Estados Unidos, na América. Aí depois... Trazer mais Fox. Né? Exatamente. Foi organizado e aí se propagou para a Europa. Provocou incredulidade, claro, mas em breve a multiplicidade das experiências, ou seja, a metodologia da experiência de Kardec foi fantástica, no sentido de fazer com que em múltiplos lugares, múltiplas pessoas, múltiplos países, analisando pela mesma metodologia, se chegando às mesmas conclusões. Isso é que é fantástico. Américo. Logo no início, né, ele diz pra gente, que a nossa querida irmã Guilhermina leu, sobre os adeptos e contraditores da doutrina espírita. Eu queria voltar esse textozinho aqui, né? A doutrina espírita, como tudo que constitui novidade, tem seus adeptos e contraditores. Para falar pra gente que não se divide só em adeptos e contraditores. Kardec botou um resumão, né? Porque dentro dos contraditores tem aqueles que simplesmente discordam, mas não fazem nada. Tem os contraditores que discordam, mas estudam para poder, será que tem algum fundo de verdade nisso aí? Achar algum furo, né? Achar algum furo. Tem outros que estão buscando furo. Então, assim, até esse nível de ser adepto e o nível de ser contraditor, ele varia bastante, né? O nível dos adeptos também. Nós estudamos aqui que espírita se diz-se adepto ao espiritismo, ou espírita, aquele que estuda o espiritismo, que acredita nisso aqui. Mas a gente vai mais além. Isso só basta? Não. Por quê? Porque para ser um adepto verdadeiro do espiritismo, para ser o verdadeiro espírita,
Eu preciso, além de estudar isso aqui, tentar vivenciar isso aqui no meu dia a dia. O que é mais difícil. Estudar o Espiritismo é fácil. As pessoas estudam, entendem tudo. Agora, viver no dia a dia o Espiritismo, mudar, transformar-se moralmente, é a parte mais difícil. Então, vamos entrar nessa frase aqui, lembrando que nós não podemos ser simplesmente esses adeptos que conhecem, que querem aprender o Espiritismo, mas sim que queremos levar o Espiritismo para dentro do nosso dia a dia, para realmente vivenciarmos. E aí eu queria só trazer uma frasezinha de Paulo, do apóstolo Paulo, que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, ó: o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa. Então, ser espírita verdadeiro e ser cristão verdadeiro é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não pode esquecer nunca isso no nosso estudo espírita, de lembrar de Jesus. O Espiritismo só vem nos exemplificar, trocar em miúdos, tirar o véu, mas todos os ensinamentos tinham sido dados pelo nosso grande mestre Jesus. Jesus já nos dizia da necessidade de se moralizar, da necessidade de fazer a caridade, da necessidade amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Já trazia, o nosso João fala sempre aqui de Deus como esse Pai misericordioso e justo, bom. Jesus já trouxe isso pra gente, apagou aquela ideia do Deus tirano que ficava lá de cima castigando e maltratando as pessoas. Não, Deus é justo, é um Pai. E qual é a melhor maneira, por exemplo, de eu agradar um pai? Quando Jesus nos disse que Deus é Pai, ele já está dando um resumo pra gente. Quando eu quero agradar alguém, a melhor coisa que eu posso fazer no mundo é agradar os filhos daquela pessoa. Quem são os filhos de Deus? Nossos irmãos. Então, ser adepto do Espiritismo é ser adepto do Espiritismo. Não basta, ser apenas um estudioso disso aqui, mas tentar jogar no nosso dia a dia, como verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos, os ensinamentos que nós vamos colher nessa doutrina maravilhosa. Eu gosto muito desses aspectos que o Kardec traz, das mesas girantes e dessa questão histórica, porque a gente vai lembrar lá na questão do Livro dos Espíritos 919A, que o Santo Agostinho ele vai dizer que no início foi muito importante trazer esses fenômenos, né? Porque os fenômenos chamam a atenção para as pessoas. Exatamente. E aí quem está nos ouvindo, esses fenômenos também estão recheados pela Bíblia. Se você gosta de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver que todo momento vai ter uma mesa girante, entre aspas, na Bíblia também. Vão ter efeitos desde o maná, lá quando o povo caminha pelo deserto, os próprios efeitos, né, das pragas. Água no vinho. Água no vinho. Então a gente vai ter vários desses fenômenos. E aí o Santo Agostinho chama atenção para a gente para isso, a importância desses fenômenos acontecerem para chamar a atenção. Então vejam que, de novo, agora na Europa está um ressurgimento desses fenômenos. Vários grupos das universidades da Alemanha, Suíça, Noruega, têm estudado essas questões dos fenômenos. Você veja como eles são importantes. Eles já estavam muito bem descritos, mas agora, desde 2000 e pouco, grupos lá de pesquisa tentam cada vez mais entender, aprofundar esses fenômenos, entender mais de forma científica, porque eles são importantes para trazer para nós esse esclarecimento dessa vida, né, pós a morte. Bom, vamos escutar a nossa vinheta e depois o Américo vai dar sequência com os próximos parágrafos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Se tal fenômeno se tivesse limitado ao movimento de objetos materiais, que fenômeno? O fenômeno que a nossa querida irmã Guilhermina leu antes do nosso intervalo, que é o fenômeno das mesas girantes, né? Marcelo explicou até que atualmente tem novamente voltado, as pessoas têm se voltado para esse estudo, né? Mais uma vez. Então, se esse fenômeno se tivesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Ou seja,
Se simplesmente a mesa batesse para lá e para cá, as pessoas poderiam simplesmente achar, não, isso aí é a eletricidade, é o magnetismo. A gente não consegue, por exemplo, com um ímã, levantar um objeto à distância através da força magnética do ímã? Consegue. A gente não consegue com a eletricidade levar pulsos? Consegue. Então, através de fenômenos puramente materiais, poderiam ter sido explicados esses fenômenos espíritas se eles tivessem causas puramente físicas. Acontece que, como a gente vai ver aqui na leitura, no prosseguimento da nossa leitura, havia questões que não poderiam ser explicadas puramente sob a ótica puramente física da matéria. Então, Kardec nos diz: estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada haveria, pois, de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou algum outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. Então, de cara, o que tem, isso aqui é necessário, tá? Para estudar qualquer fenômeno, a gente, para ter a certeza realmente, né, a certeza absoluta de que aquilo ali é de fato um fenômeno extramaterial, que existe algo além de uma explicação puramente física, inicialmente a gente tem que tentar eliminar. Será que não dá para eu explicar esse fenômeno sob a ótica puramente física? E é isso que tentaram inicialmente. Será que não dá simplesmente para eu mostrar como a eletricidade faria isso ou outro fenômeno? Entretanto, a gente vai ver que isso não foi possível, porque as mesas, além delas girarem, baterem, fazerem barulhos de uma hora para outra, essas mesas também, elas tinham uma certa inteligência, elas demonstravam, elas respondiam a perguntas, elas faziam movimentos coordenados, coisas, fatos que se fosse puramente físico, não teria como acontecer. A gente vai ver isso. A reunião de muitas pessoas, aumentando a potência de ação, parecia apoiar essa teoria. Qual a teoria? A teoria seria puramente física, visto poder considerar o grupo como uma pilha múltipla, cuja potência corresponde ao número de elementos. O movimento circular nada tinha de extraordinário. Se a mesa simplesmente ficasse circulando, nada tem de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros, ele dá para a gente como exemplo, se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em pequena escala um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida, produzindo ou a produzir acidentalmente, com pequenos objetos e em certas circunstâncias, uma corrente análoga a que arrasta os mundos. Então, ele diz, pode ser que da mesma forma que há um movimento dos astros circular, que a gente hoje já tem um estudo mais aprofundado sobre isso, a gravitação universal, a gente consegue explicar isso, pode ser que exista também algum movimento que seja puramente material, que se explique através de um fenômeno da natureza que a gente ainda não consiga entender. Agora é que a gente entra na particularidade. O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco, desordenado. O objeto era violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática. Levantado e mantido em suspensão. Nada havia nesses fatos que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores e atirar longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Supondo-se que os ruídos insólitos e as pancadas não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de alguma causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade, por exemplo, não produz os mais violentos ruídos. Até aí, como se vê,
tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Mesmo sem sair desse círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Todas as vezes, meus irmãos, que nós, então, olhamos para esses fenômenos, a gente vai ver, pedir o nosso querido irmão Marcelo Aranda também para continuar aqui conosco, todas as vezes a gente vai ver que esses movimentos, eles denotavam que não podiam ser puramente físicos. Até aí, né, como se vê, tudo pode caber no domínio desses fatos que ele estava falando que poderiam ser físicos e fisiológicos. Mesmo sem sair desse círculo de ideias, porque eles podiam ficar presos a essa ideia de que poderia ser uma questão apenas de ciência, né, da ciência física, né? E aí, então, vai aprofundar isso, dizendo o seguinte: havia ali a matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. E ele tem uma notinha aqui, que ele vai falar dos savantes no original, que assim eram chamados cientistas do século XIX. Porque assim não aconteceu? Ele pergunta. E é penoso dizê-lo, mas isso se deve a causas que provêm, entre mil fatos semelhantes, à leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, talvez não lhes fosse estranho. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem considerar que o movimento podia ser transmitido a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentem mais naturalmente em volta de uma mesa do que em qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são às vezes tão pueris que não seria impossível a certos espíritos de escola se julgarem diminuídos, caso se ocupassem com o que se convencionara chamar de a dança das mesas. É mesmo provável que esse fenômeno, observado por Galvani, ou tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, né? Ainda estaria relegado ao lado da varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio, que não teria julgado uma indignidade, ocupar-se-ia com danças das rãs, por causa do experimento do Galvani. Alguns, entretanto, né, aí a gente vai entender bem esse detalhe de quê? De como é interessante que ele chama atenção para essa ideia dessa visão científica materialícia, do materialismo, com essa visão mais ampla da espiritualidade. É interessante, nós vamos observar depois, a partir da próxima semana, tá? Inclusive vai ser um estudo bem mais longo. Nós vamos ver o quanto esse material que nós estamos estudando se tornou a base. Como é que pode um fenômeno dessa natureza, da movimentação de um objeto, gerar uma doutrina? E aí está a capacidade, não a genialidade de Kardec, mas a capacidade dele de observar, refletir e observar tudo isso com a devida humildade que um verdadeiro cientista deve ter. Isso mesmo. Nós vamos ver isso daí mais adiante e vamos descobrir como todo um corpo doutrinário veio à tona e não foi ele que o fez. Foi exatamente o dar voz às entidades que faziam com que os fenômenos ocorressem. Vamos refletir a respeito disso. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra para conversarmos sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista e eu, para proceder a esta tarefa. Nós estamos ainda bem no início do livro, estamos no seu capítulo 1. E esta semana vamos tentar estudar as instruções dos Espíritos, que começam no item 9. E é por este item que a Marta vai nos brindar com seus comentários. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Tony. Vamos então iniciar algumas considerações sobre a primeira instrução dos Espíritos, que se intitula A Nova Era e que é assinada por um espírito israelita, e a mensagem chegou em Mulhouse, 1861. Muito bem, vamos ver o que ele nos fala, né? O que é a nova era, o que ele nos diz sobre isso. Precisamos ter uma noção exata, até para que possamos construir essa nova era, né? Porque a gente pensa, né? Muitos pensam que, temos a nova era, temos a etapa de regeneração, enfim. Mas tudo isso é construção, deverá ser construção nossa. Então, se nós não construirmos, não trabalharmos, né, essa nova era, ela não chegará. Muito bem. Ou então vai se atrasar, né? E, enquanto isso, somos menos felizes. Olha o que o Espírito nos diz. Deus é único. E Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou para se revelar, por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Olha que interessante, quer dizer, primeiro, os hebreus, né, o povo hebreu era um povo semita da antiguidade, do qual descendem os atuais judeus, e ele fala algo muito importante que nós devemos refletir. Tudo porque o povo hebreu passou, tinha uma motivação. É claro, né, que eles não foi designada aquela infelicidade, aquela provação de tantas dores para que eles passassem aquelas dores. Não. Aquilo foi algo que aconteceu naturalmente e que, logicamente, Deus sabia do que ia acontecer e tinha um porquê. E esse porquê, ele diz aqui, foram destinadas as vicissitudes para impressionar, quer dizer, para que o espírito ficasse registrado, ficasse marcado, né, no espírito, por tudo que eles passaram, para que aquilo pudesse acionar dentro deles algo que mexesse tanto com eles a ponto de cair o véu e eles conseguirem absorver aquela informação. Porque, como diz aqui embaixo, era um povo que intelectualmente daquela época, era um povo semi-selvagem, mas tinham algum conhecimento dentro da área da ciência. Mas o que faltava a eles era justamente o desenvolvimento da moralidade. Então, essa moralidade é que capacita o espírito a compreender as informações de forma mais profunda. E era esse o objetivo,
passar pelas dores, pelas dificuldades, para impressionar aqueles espíritos e assim fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Por quê? Porque a divindade era vista nos animais, nos astros, né? Mas eles não conseguiam essa percepção de um Deus imaterial, espiritual, eles não conseguiam compreender. Porque o senso, né, moral deles ainda era um pouco, digamos assim, pouco desenvolvido. Então, para que isso houvesse alguma coisa que acionasse essa condição de percepção mais profunda, foi justamente ficarem impressionados ou tocados, né, por tudo que passaram. E essa experiência os capacitou a perceber esse Deus oculto, né, que estava até então oculto. Então a tarefa de Moisés foi justamente essa, de mostrar o Deus imaterial e único ao povo hebreu. E ele segue dizendo: os mandamentos de Deus, dados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então nós sabemos que esses mandamentos, eles foram ampliados e aprofundados na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais. Então é isso que nós devemos estudar com afinco e entender que aquela última lei, que foi colocada como última, é a mais importante de todas e contém todas as lições de todas as outras leis. Então é a lei de justiça, amor e caridade. Então essas leis estão desenvolvidas ao longo de toda a terceira parte, e ele diz que o germe da mais ampla moral cristã está ali contido nos 10 mandamentos que Moisés trouxe. E ele segue dizendo que os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido acerca desses 10 mandamentos, porque, posta em ação com toda a sua pureza, não seria então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser como um frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria que percorrer. Então, embora eles não compreendessem as informações, os desdobramentos das leis, dos mandamentos de Deus com mais profundidade, e a Bíblia, os comentários bíblicos restringiam-lhe o verdadeiro sentido, o sentido profundo, de qualquer maneira, ele diz aqui que em momento nenhum os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como um frontispício, ou seja, como uma fachada principal. Então, em momento algum, ninguém ficou sem as informações necessárias para crescer, para entender, para desenvolver, né, o seu entendimento e absorver o conteúdo, de forma a ampliar a compreensão cada vez maior. Então, em momento nenhum. Né? Claro que com o tempo as coisas foram avançando e, lógico, tudo isso tinha a ver com o grau de maturidade, né, do povo naquela época. Eles não teriam compreendido algo mais profundo. Então aquilo era o que eles conseguiam absorver. E ele segue: a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a quem ela estava destinada a regenerar. Quer dizer, se oferecesse uma informação maior, não seria útil, porque eles não iam compreender. Eles não teriam condições, né, intelecto-morais de compreensão. Por isso, era aquele nível que poderia ser oferecido a eles, o povo hebreu naquela época. E ele diz: esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido
que se pudesse adorar a Deus sem a realização de holocausto. Olha só o que ele está dizendo aqui. Quer dizer, eles não teriam a capacidade moral de compreender Deus sem a ideia de castigo, de punição. E olha, aqui não era nem um castigo, falando assim amplamente, era holocausto. O que é holocausto? É a criatura ser queimada por completo. Né? Por isso a gente chama que os judeus que passaram por isso no nazismo, né, ali era um holocausto, porque eles eram jogados aquele forno, né, gigantesco, que eram queimados. Então, imagine só, o povo estava num degrau intelecto-moral que ele não compreenderia um Deus imaterial do jeito que nós o compreendemos hoje. E assim mesmo a gente sabe que a visão, né, de Deus ainda é bastante materializada. De Deus, do mundo espiritual, ainda é bastante materializada. Imagine naquela época. Eles não tinham essa condição. Por isso, né, teve que apresentar um Deus que ainda punia, que não é a realidade. Mas eles só entendiam isso. E ele segue. Nem que fosse também preciso perdoar a um inimigo, imagina. Né? Era olho por olho, dente por dente. Então, os espíritos naquela época não tinham condição de compreender o perdão. Nem o perdão aos amores e amigos, que dirá aos inimigos. Embora já fosse lei, mas eles não conseguiam, né? Ora, a inteligência deles, notável sob o ponto de vista da matéria, e mesmo sob o ponto de vista das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. Olha que interessante. Quer dizer, a moralidade, né, tem a ver com a maturidade do senso moral, que Kardec nos fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E não tem nada a ver com a parte intelectual. Então o espírito pode ser mega inteligente, né, ter uma inteligência, uma intelectualidade altamente desenvolvida, mas a parte moral ser péssima. E era o que acontecia com eles, né? São considerados, inclusive, Kardec nos fala aqui, eles eram povos semi-selvagens. Quer dizer, só não dizia que era selvagem porque já tinha saído do estágio de planeta primitivo, mas era semi-selvagem. E ele diz, era muito atrasada em moralidade e não seria convertida sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual. Olha, quer dizer, se hoje, no século XXI, a gente percebe ao derredor de nós que as pessoas ainda têm, os espíritos ainda têm muita dificuldade nos segmentos diversos religiosos de ter um entendimento de Deus espiritual, ainda colocam Deus como algo humano, né? Essa característica, né, antropomórfica é atribuída a Deus o tempo todo. Não só quando eles alegam que Deus castiga, que você tem que temer a Deus, e quando também eles dizem que, olha, Deus está te olhando. Né? Como quem diz, você não pode cometer um erro, porque Deus está te olhando. Então, isso é materializar a ideia de Deus. Eles não tinham entendimento de Deus espiritual. E muito mais ainda imaterial. E ele segue, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Ora, o que a gente percebe, né? A grande diferença no Evangelho de Jesus. Ele transformou Deus em Pai e ele também trouxe a ideia do amor, quando ele nos fala que precisamos amar e perdoar os inimigos. Quer dizer, esse é o adendo principal da moral do Cristo. Então nós precisamos começar a analisar
quando nós estivermos falando de religião, né, quando nós estivermos cuidando dessa parte, nós temos que ver se o discurso que está sendo oferecido a nós, se é um discurso de violência, um discurso de guerra, um discurso de violência implícita, né, ou até mesmo explícita. E nós vamos ver que nada terá a ver com o Cristo, o enviado de Deus que nos mandou para que nós pudéssemos receber a orientação mais aperfeiçoada e mais de acordo com a evolução. E ele diz que ele veio para renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Quer dizer, tudo que se coloque contrário a isso não é do Cristo, não é de Deus. Isso é preciso a gente entender. É importante. Tudo que nos afasta do perdão, do amor, da caridade, não caminha com o Cristo. Ele diz que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que há de transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então é o que ele diz aqui. Quer dizer, se o objetivo do Cristo era aproximar os homens, né, juntar, reunir e fazer jorrar de todos os seus corações humanos a caridade e o amor, claro que um discurso violento não poderá estar caminhando com Jesus. Então está dito aqui explicitamente. E, lógico, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Ninguém vai poder ser solidário se olhar o seu próximo como um inimigo. Ele não vai entender, entendeu? Ele vai ter raiva, ele vai ter ódio, e ele não vai conseguir o objetivo que Deus determinou que deveríamos alcançar, que é uma solidariedade comum. Ah, não vou fazer isso não. Né? Esse cara essa pessoa é uma pessoa inimiga, é distante de mim? Não. Nós temos que desenvolver em nós aquilo que ele falou, deixar jorrar, né, dos nossos corações humanos a caridade, o amor ao próximo. E dessa maneira, claro, vamos ser solidários uns com os outros. E ele diz, enfim, de uma moral que há de transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores. Quer dizer, só com amor, com caridade, com solidariedade é que nós chegaremos lá. E ele diz, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Olha, se ele se utiliza, né, do Espiritismo para fazer a humanidade avançar, ele nos deu esse presente, e, lógico, uma tarefa também importante, é preciso que a gente seja vigilante. E vigilante, nós não vamos permanecer nesta postura, nesta vibração de raiva, belicosos, né? E precisamos caminhar no sentido oposto. E ele termina dizendo, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Ora, mais uma atenção, quer dizer, são chegados os tempos, é uma profecia. Então precisamos, se nós somos espíritas, precisamos caminhar nesse sentido. Temos que nos vigiar. É claro que nós podemos incorrer nessas dificuldades, mas temos que nos vigiar para podermos ter amor no coração, sermos caridosos e sermos solidários e fraternos. E por quê? Porque são chegados os tempos. E ele segue. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas, não. Lutas essas que são lutas morais,
companheiros, nós não podemos mais nos envolver em lutas, né, fraticidas com armas. Não podemos mais, não há mais espaço para isso. Então as lutas têm que ser como a de Gandhi, por exemplo, que não usou uma arma sequer. Mas vamos lutar, vamos desenvolver dentro de nós, né, e vamos fortalecer as ideias e os ideais que nós temos de amor e fraternidade. Mas lutas, claro, né, que são todas no campo moral. Elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de que chamem a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos. Ora, você não pode, né, chegar a um patamar em que você quer mostrar a santidade da moral se você pegar uma arma. Aí fica complicado. Não, mas eu quero para mostrar isso. Não. Aí fica complicado, né? A santidade da moral. E a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo irá concluir. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. E aqui na Revista Espírita de 1869, nós temos aqui em setembro Poesias Espíritas, a Nova Era. Né? Nós temos pouco tempo e eu recomendo que vocês busquem, né? Se vocês não têm a Revista Espírita, com certeza vai no Google, né? Vai na internet e vão conseguir essa poesia. Ela é belíssima e ela coloca, né, como sendo o eixo da nova era a liberdade e ainda a fraternidade, o amor e o progresso. Não é isso, Antônio? Sim, Marta. É muito interessante essa mensagem desse espírito, que ele faz uma linha do tempo, né? Começando lá com os hebreus, antes de Moisés, né, no estado em que eles estavam, e quando receberam de Moisés as primeiras informações a respeito das verdades morais, espirituais, etc., né? E que o que Moisés trouxe teve que ser, vamos dizer assim, aprendido dentro das circunstâncias da época, né? E circunstâncias morais, intelectuais, de avanço tecnológico, avanço científico, de progresso e tudo mais. Não podia ser de abrupto se colocar toda a verdade e querer implantar isso. Isso seria absurdo. E por isso é que ele diz que se fosse feito dessa forma, não se teria conseguido nada, né? Então foi feito aos poucos, um processo semi-espiritual, digamos assim. E até que vem Jesus. Então já é o segundo ponto dessa linha do tempo, né? Para nos mostrar qual é o passo mais adiantado, mais avançado. E nós estamos aqui há 2000 anos tentando entender, para ver que não é tão simples assim, tão fácil esse aprendizado. E cabe a nós agora aqui com o Espiritismo tentar aclarar isso de uma forma mais palatável para o homem de hoje, né? Que já tem capacidade intelectual e alguns até moral de perceber isso para o seu próprio benefício. Eu achei interessante essa linha que ele montou aqui, nos dá realmente uma noção do que houve e do que está havendo no progresso da humanidade. Não só do lado moral, mas do lado intelectual e do lado espiritual. Quer dizer, tudo vem a seu tempo, vão caminhando, né? Para e passo. Nada uma coisa vai mais que a outra. Quando uma avança, a outra vai acabar alcançando. E assim nós vamos, né? Até atingirmos uma situação planetária de mais conforto para nós, seria um mundo de regenerados, né? Está um pouco longe, mas estamos caminhando para lá, exatamente. Essa é que é a ideia. E fico feliz que isso tenha logo no primeiro capítulo, para nos dar uma noção realmente do qual é a nossa tarefa que vai ser proposta aqui pelo livro nos capítulos seguintes. Vamos terminando aqui hoje o nosso programa, deixando a todos vocês votos de muito boa noite
e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.